lhes daria. Então somente esforça-te a ser muito corajoso. Cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sem ela, meu Deus, a gente tropeça, a gente falha, a gente erra. Sem ela, meu Deus, é muito difícil acertar. Por isso, Senhor, ilumina a nossa mente, nosso coração, a nossa vida, os nossos passos, para que a gente seja prudente e sábio o Senhor no agir, no fazer, e com certeza bem-sucedidos, ó Deus, na vida. Abençoa nossa. Meu Deus, ó Pai, meditação nessa palavra, eu te peço em nome de Jesus. O texto da Bíblia diz que Josué ele tinha uma missão, mas essa missão que Deus deu para ele não seria dada por inteiro, seria dada gradativamente. No versículo 3 fica bem claro que ao avançar, ao prosseguir, todo lugar que pisar a planta do pé será vosso pé vou ter dado, como eu disse a Moisés. Havia quilômetros a serem percorridos, de conquistas e mais conquistas, mas Deus ele deu a Josué a possibilidade de avançar ou não. Isso é muito importante para a gente pensar na vida. Às vezes muitas pessoas avançam muito e outras não, mas por quê? É decisão de cada um. Tem gente que resolve buscar o Senhor e vai mesmo, avança, e tem gente que não. Então, essa decisão de Josué de ir muito ou ir pouco determinava o quanto que ele teria de vitória na vida. A gente precisa entender isso e trazendo para a nossa vida hoje o quanto que a gente quer a vitória. Porque tem gente que quer, mas quer mais ou menos. Qualquer coisinha tira a pessoa do foco, qualquer coisinha tira a pessoa do propósito. E aí você percebe que às vezes a pessoa não tem a vitória. Mas por que não recebe? Porque justamente você tem que se apropriar, você tem que avançar, você tem que conquistar, você tem que confiar e você tem que continuar um pouquinho hoje, um pouquinho mais amanhã, um pouquinho mais depois de amanhã. Ou seja, aonde você pisar, aonde você avançar, aonde você acreditar, Deus vai te dar vitória. Amém? Amém? Trazendo aí para a sua vida, eu não sei qual é o próximo passo que você tem que dar, mas às vezes a conquista, Deus já deu a vitória, como Deus já tinha dado para Josué. Era produto, era a obra de Josué era continuar. Mas Deus já te deu a vitória, Vicente. O que você tem que fazer? Você precisa marchar. Amém? Não adianta nada ficar parado em casa esperando as coisas acontecerem. Não é isso que a Bíblia diz. A vitória já estava dada, Deus já tinha dado aquela terra de promessa, mas eles tinham que conquistar, eles tinham que avançar, eles tinham que marchar, e a cada dia uma conquista nova, aonde você pisar a planta do teu pé. Se andar 10 quilômetros, tome vitória. E se andar só 500 metros? 500 metros de vitória. Então, dependia de Josué as grandes conquistas ou as pequenas conquistas para que ele fosse avançando a cada dia. Amém, queridos? Traga para a sua vida e avance a cada dia mais. Se a tua fé for grande, vá muito, mas cada um vai segundo a fé que tem. Amém? Versículo 4. E aí o Senhor deu para eles limites, que seria toda aquela terra, desde o deserto do rio Eufrates e tal. Versículo 5, por favor. Ninguém te poderá resistir. Você percebe que o Senhor fala para ele: olha, eu vou ser contigo, ninguém vai te impedir, mas você tem que ter vontade, você tem que querer. Às vezes as pessoas elas não entendem isso, né? Mas Deus é comigo, agindo Deus, quem impedirá? Você é o próprio impedimento. Às vezes a pessoa é o próprio empecilho da vida dela, não é ninguém, ela mesma. Ela coloca umas coisas na cabeça e começa a fazer umas coisas que você não entende. Fala assim: meu Deus,
você tem tudo para dar certo, você tem tudo para buscar o Senhor, mas você fica colocando essas coisas de impedimento, e é por isso que não vai. Olha o que Deus disse para Josué: ninguém vai conseguir te impedir. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, eu serei com. Eu não vou te deixar, não vou te desamparar. É diferente? Deus faz acepção de pessoas? Não. Como ele foi com Josué, ele é com cada um de nós. Mas olha o que diz o versículo 6. O que Deus espera? Não, Deus é comigo, eu vou ficar deitado. Não adianta, amados. Ah, Deus é comigo, eu vou ficar parado. Você precisa se esforçar. A palavra bom ânimo é não se acovarde, mas seja corajoso. A pessoa que tem bom ânimo é aquela que vai para cima. É aquela que tem coragem. Não, eu vou fazer, Deus vai me honrar. Essa parte muitas vezes a gente pega porque a gente deixa o medo, as limitações da vida nos impedir. E uma das coisas que muito prejudica a gente avançar nas coisas de Deus é o medo. Quantos pregadores muitas vezes têm medo de pregar? Quantos evangelistas têm medo de evangelizar? Quantos missionários têm medo de fazer missões? E quantos profetas têm medo de profetizar? E quantos pastores têm medo de profetizar? E por isso o ministério não acontece. E por isso as coisas não vão acontecer. Mas por quê? Ah, mas Deus está comigo. É verdade, está com todos nós. Mas a gente precisa ter coragem. Amém? Quem dá a vitória é Deus. Você precisa ter coragem. Ah, pastor, mas minhas pernas têm, minha tem. E é assim na vida. Tudo na vida que você vai fazer, você tem coragem. Não é verdade? Eu lembro que na época da pandemia, as pessoas tinham medo de sair de casa, e todo mundo fica em casa. Mas acabou a pandemia, as pessoas continuaram com medo de sair de casa. Mas pastor, por quê? Até hoje tem gente com medo de sair de casa. Porque o medo, ele paralisa. O medo, ele aprisiona. Quem tem medo, muitas vezes, nunca vai fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque tem medo. Amém, queridos? Amém. Então, medo é uma coisa que protege, mas ele não pode nos paralisar. E o Senhor disse: tenha coragem. Você vai fazer esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Versículo 7. Aí, glória a Deus. Então, somente e tenha muita coragem e esforço. Tem diferença? Por exemplo, eu posso ter muita coragem e não fazer nada. Deus está dizendo para Josué: acorde cedo, durma tarde, nunca fuja de uma batalha, vá para cima do inimigo, eu vou te dar vitória. Amém? Vontade de vencer, desejo de vencer, porque essa palavra, ela tem muito a ver com a nossa vida. Todos os dias, um pouquinho mais. Ah, mas haja coragem, pastor. É coragem, é determinação, é muita vontade que a gente precisa, porque sem isso a gente não sai do lugar e não conquista nada na vida. Amém? Amém. E aí, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés te ordenou, dela não te desviem para a direita nem para a esquerda. E aí entra o adendo melhor para a gente meditar nessa noite. A palavra de Deus, ela tem que ser norteadora na nossa vida. Amém? Nem para a direita, nem para a esquerda. A gente precisa andar na palavra. Muita gente torce, até acaba perguntando sobre uma versão da Bíblia, e eu dizia: eles mudaram alguma coisa dessa versão aí. Mas por quê? Para fazer aquilo que eles querem que seja dito, ou querem que pensem. Mas a gente não pode desviar da palavra, a gente tem que estar firme na palavra de Deus. Nem para a direita, e o olhar também, é olhar para a Bíblia, olhar para a palavra, e não ficar olhando para a vida do irmão, nem para a vida da irmã, nem para aquele que está conquistando, nem para aquele que está deixando de conquistar. A gente precisa olhar e ficar firme na palavra de Deus. Versículo 8. E aí, olha que bonito: não se aparte da tua. Amém? Ou seja, eu preciso trazer a Bíblia para dentro do meu coração, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Ler Bíblia, voltar a ler a palavra, sabe, meditar na palavra de Deus, ouvir a Bíblia, para que quando você venha falar, você falar palavras sábias, palavras que venham da Bíblia, da palavra de Deus. Amém? Se eu não ouço Bíblia, se eu não leio Bíblia, eu vou falar do quê? Eu vou falar daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho praticado. Por isso que é importante a gente ter cuidado
e nunca se apartar da nossa boca essa palavra. E aí a gente vai andar sempre na palavra e procurar fazer conforme tudo quanto está escrito. Eu vou terminar no versículo 9, que é o nosso propósito. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom. Mais uma vez, a palavra esforço, vontade, desejo e coragem, ânimo. Não tenha medo, não pasmes, não fique paralisado, espantado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, queridos? E bonito dessa história é que Josué, ele era um capitão. E o que ele fazia sempre? Batalha, batalha, batalha. Tem inimigos que são medianos, tem inimigos que são fortes, tem inimigos que são muito poderosos. O Senhor disse, eu sou contigo, não tenha medo deles. E a gente não pode ter medo de nada. A gente tem que ter medo de ficar fora da palavra. Amém? Ah, não, mas eu vou falar com tal pessoa. Vai na fé, porque o Senhor é contigo, recebe a autoridade de Deus. Só tome cuidado para não falar nada fora da palavra. Mas dentro da palavra de Deus, você vai falar com autoridade em nome de Jesus. Tome posse da sua vitória e vai com coragem para cima do inimigo. Nossa, mas você tem autoridade. Aí você diz, graças a Deus e em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque a vitória, ela já é nossa no sangue de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé em nome do Senhor. Essa palavra é muito importante para a gente tomar autoridade.